Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um Pílulas do Despertar. Eu estou Tati Pinheiro e serei a sua guia na sua jornada do autoconhecimento. A gente está fazendo aqui o Pílulas do Despertar, é um projeto de leitura comentada que eu já venho realizando. Falei sobre cristais, falei sobre florais, falamos sobre o e-book Sementes Estelares, do querido Alê Luz, e agora eu trouxe para vocês esse livro, Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert. Galera, é super importante e eu quero que vocês, por favor, sejam muito sinceros nos comentários. Vocês estão curtindo? Porque olha só, eu tenho uma possibilidade enorme de livros para trazer para vocês. Se vocês quiserem algo mais focado, igual o livro do e-book, que era sobre sementes estelares, eu posso buscar, a gente faz uma enquete e eu começo, né? Porque esse livro aqui, ele tá tomando um rumo diferente do que eu vinha fazendo, né? No Pílulas do Despertar. Se vocês preferirem temas mais específicos de técnicas terapêuticas ou de temas mais específicos, eu posso me aprofundar. Esse aqui é um livro que, a meu ver, é maravilhoso, né, onde a gente está trabalhando grandes quebras de paradigma, mas ele não é necessariamente de expansão da consciência, embora quando a gente busque o autoconhecimento e a gente se conheça, os insights da expansão da consciência são inevitáveis, né? Aliás, eu acho que o autoconhecimento é a grande virada de chave para quem busca a expansão da consciência. Mas é muito importante saber se vocês estão curtindo, porque o quadro acabou ficando maior, né? Antes os vídeos tinham em média 12, 15, de 10 a 15 minutos, agora a média de 12 a 25. E além disso, eu não sei até onde vocês estão curtindo. Eu com certeza continuarei lendo o livro, mas posso não ler para vocês, tá? Então eu gostaria muito que vocês colocassem no comentário de forma muito sincera. Vocês querem que eu continue com esse livro ou vocês querem uma proposta como a que eu vinha fazendo anterior, com temas mais focalizados? Coloquem aí para mim, por favor, nos comentários, tá bom? Isso é muito importante para eu ter um norte do que eu vou fazendo aqui com vocês, tá? Vamos dar continuidade, então? Propriedade. Acredito que a inspiração sempre se esforçará ao máximo para trabalhar com você, mas se você não estiver pronto ou disponível, ela poderá, de fato, optar por deixá-lo e procurar outro colaborador humano. Na verdade, isso acontece com frequência. É assim que certa manhã você abre o jornal e descobre que outra pessoa escreveu seu livro, dirigiu sua peça, lançou seu álbum, produziu seu filme, financiou seu negócio, abriu seu restaurante ou patenteou sua invenção, ou manifestou de alguma forma uma centelha de inspiração que você teve anos antes, mas nunca cultivou devidamente ou nunca conseguiu levar a cabo. Isso pode irritá-lo, mas não deveria, pois você não fez a sua parte. Olha, gente, a questão da autorresponsabilidade. Isso pode irritá-lo. Ok, reconheça a irritação, acolha, mas não fique com ela, porque você tem uma parte de responsabilidade nesse processo. Não estava pronto ou aberto o suficiente, ou não agiu rápido o bastante para que a ideia se consolidasse em você e se concretizasse. Portanto, a ideia partiu em busca de um novo parceiro e essa pessoa acabou por concretizá-la. Depois que publiquei Comer, Rezar, Amar, não sei quantas pessoas, literalmente mais do que posso contar, me acusaram com raiva de ter escrito o livro delas. Era para esse livro ter sido meu, rosnam, me fuzilando com os olhos na fila de autógrafos de algum evento literário em Houston, Toronto, Dublin ou Melbourne. Eu estava planejando escrever esse livro um dia, você escreveu a minha vida. Mas o que eu posso dizer? Que diabos eu sei sobre a vida daquele estranho? Do meu ponto de vista, encontrei uma ideia desacompanhada, perdida por aí e fugi com essa ideia. Embora seja verdade que eu tive sorte com Comer, Rezar e Amar, sem dúvida eu tive muita sorte, também é verdade que trabalhei como uma louca naquele livro. Lancei-me aquela ideia como um salmão se lança contra a corrente. Depois que ela penetrou minha consciência, não deixei de segui-la por um momento sequer, até o livro estar pronto. Então, pude ficar com essa ideia para mim. Aqui eu acho interessante, ela fala da sorte. Eu, Tatiana, eu até uso às vezes a palavra sorte, mas eu não acho que a sorte, nesse sentido mágico, ela existe. O que eu entendo é o seguinte:
quando a gente se conecta e entra no flow, e entra no fluxo, a sincronicidade começa a funcionar, o que pareceria sorte. Então você começa a encontrar as pessoas certas, falar dos assuntos certos, sei lá, são mágicas, pequenas mágicas que vão acontecendo, né? E aí você torna aquela ideia possível de ser concretizada, seja ela qual for. Então eu acho que a sorte é um pouco, eu entenderia um pouco assim, tá? Eu tô fechando aqui um pouquinho com a questão dos meus recursos de espiritualidade e tudo mais. Mas é interessante, porque eu acho que ela também aprendeu com a lição dela, né, gente? Quando ela lançou o Comer, Rezar e Amar, ela já tinha vivenciado a perda desse romance da Amazônia, né? Ela já tinha entendido que se ela negligenciasse essa nova ideia que estavam trazendo para ela, essa inspiração, que poderia ir para outra pessoa, né? Então, dessa vez, o que ela fez? Ela se apropriou da ideia, ela falou, opa, bora lá, começar a trabalhar nisso agora. E se dedicou, e claro, teve que dar o seu esforço, teve que dar o seu trabalho. A gente precisa fazer a nossa parte de dedicação, de alma, de alegria, de disposição, né? E aí, como era uma ideia intuída, e ela fez a parte dela, o universo deu aquela ajudinha, a tal da sorte, com as sincronicidades, para que o livro, então, saísse e fosse um sucesso. Mas também já perdi várias ideias no decorrer dos anos. Ou melhor, perdi ideias que acreditei erroneamente estarem destinadas a ser minhas. Outras pessoas acabaram escrevendo livros que eu queria muito ter escrito, outros realizaram projetos que poderiam ter sido meus. Em 2006, por exemplo, flertei por um tempo com a ideia de escrever um livro de não ficção sobre a cidade de Newark, em New Jersey, a qual daria o título Brick City, Cidade de Tijolos. Acho que é Brick, né, que se fala. Meu plano, em teoria, consistia em seguir o carismático novo prefeito de Newark, Cory Booker, e escrever a respeito de seus esforços para transformar aquela cidade fascinante, porém conturbada. Era uma ideia legal, mas que acabei não concretizando. Para ser honesta, parecia ser muito trabalhosa e eu já estava planejando outro livro, então nunca me empenhei o suficiente para colocá-lo em prática. Em 2009, o Sundance Channel produziu e levou ao ar um documentário sobre a conturbada história de Newark, New Jersey, e os esforços de Cory Booker para transformar a cidade. O nome do programa era Brick City. Minha reação ao ficar sabendo disso foi de puro alívio. Oba, não preciso lidar com Newark. Alguém já se encarregou da tarefa. Olha só como ela entendeu já como estava tudo funcionando. Ela fez nesse momento uma escolha consciente de não trabalhar nesse projeto. Olha só como ela foi se empoderando, né? Como a gente pode começar a se empoderar, né? E perceber que tudo é resultado de escolhas nossas, né? Então, nesse caso, ela falou, cara, é muito trabalhoso, já tô planejando outro livro. Então, assim, ok, é uma ideia legal, mas não vou me dedicar muito, não. Ela soltou pro universo, né? E aí, quando ela viu exatamente o mesmo projeto acontecendo, só que não em forma de livro, mas sim de documentário, ela falou, ai, que bom, alguém pegou essa ideia, esse projeto foi concretizado, ufa, né? E ela não ficou ressentida nem nada, aliás, achou tudo muito mágico e engraçado e bacana, né? Que é o tom que ela tem de levar a vida, assim. E ela ficou aliviada, né? Como ela fala aqui. Outro caso ocorreu em 1996, quando conheci um amigo próximo de Ozzy Osbourne. Ele me disse que Ozzy e sua família eram as pessoas mais estranhas, engraçadas, loucas, desculpa, gente, e surpreendentemente amáveis que já conheceram. Você precisa escrever sobre eles, me disse. Deveria passar um tempo com eles e observar maneiras como interagem. Não sei exatamente o que você poderia fazer, mas alguém precisa realizar um projeto sobre os Osbourne, porque são incrivelmente fantásticos. Fiquei intrigada com tudo, mais uma vez acabei não concretizando a ideia e os Osbourne ficaram ao encargo de outra pessoa, com resultados notáveis, diga-se de passagem. Eu não sei se vocês sabem que teve um reality, né? Não sei se chegou a ser exibido aqui no Brasil, é possível que sim. É um reality do dia a dia da vida do Ozzy Osbourne, que é aquele roqueiro, enfim. Acho que ele era do Kiss? Não, do Kiss era outro, né? Mas enfim, há muitas ideias que acabei não concretizando e várias delas viraram projetos de outras pessoas.
Outras pessoas contaram histórias com as quais eu estava intimamente familiarizada. Histórias que um dia chamaram minha atenção, que pareciam vir de minha vida própria ou que poderiam ter sido geradas por minha imaginação. Nem sempre fiquei indiferente à perda dessas ideias para outros criadores. Algumas vezes foi difícil. Em alguns casos, tive que ficar observando enquanto outras pessoas desfrutavam dos sucessos e das vitórias que eu havia desejado para mim. A vida é assim, mas é também cheia de belos mistérios. Descobertas múltiplas. Após refletir longamente sobre tudo isso, percebi o que tinha acontecido entre mim e Ann Pettit. Após refletir longamente sobre tudo isso, percebi que o que tinha acontecido entre mim e Ann Pettit poderia ter sido a versão artística da descoberta múltipla, um termo usado pela comunidade científica sempre que dois ou mais cientistas em diferentes partes do mundo têm a mesma ideia ao mesmo tempo. O cálculo, o oxigênio, buracos negros, a fita de Möbius, a existência da estratosfera e a teoria da evolução foram todas descobertas múltiplas, só para citar algumas. Eu sei também, gente, que tem vários produtos patenteados, porque agora com os sistemas online, né, com a internet, com essas redes que são interconectadas, fica mais fácil a gente saber, né, se do outro lado do mundo estão com a mesma ideia que você. Também fica mais fácil ser roubado, verdade seja dita. Mas antigamente não tinha isso. Esse antigamente não é tanto tempo assim, né? É que eu também não sou da época das cavernas. Então, imagina, tinha um cara que patenteava no Brasil uma ideia de um produto e um outro cara na França patenteando também a mesma ideia, né? Pode ser que um dos dois tivesse um espírito empreendedor para ir para além só, né, da patente da ideia e fazer realmente aquela ideia acontecer, ou não, mas o fato é que isso acontecia muito. Não há nenhuma explicação lógica para isso. Como é possível que duas pessoas que nunca ouviram falar do trabalho uma da outra cheguem às mesmas conclusões científicas no mesmo momento histórico? No entanto, é algo que ocorre com mais frequência do que seria de imaginar. Quando o matemático húngaro, gente, eu não vou conseguir falar o nome dele, Hanus Bolyai, inventou a geometria não euclidiana no século XIX, seu pai o incentivou a publicar as descobertas imediatamente, antes que outra pessoa tivesse a mesma ideia. Isso no século XIX, hein, gente? Quando chega a época de certas coisas, elas aparecem em diferentes lugares, como as violetas que desabrocham no início da primavera. Descobertas múltiplas também ocorrem fora da esfera científica. No mundo dos negócios, por exemplo, há um entendimento generalizado de que existe sempre uma nova grande ideia por aí, flutuando na atmosfera, e que a primeira pessoa ou empresa a agarrá-la terá a vantagem competitiva. Às vezes, todo mundo está tentando agarrá-la ao mesmo tempo, em uma louca disputa para ver quem será o primeiro, como ocorreu durante a ascensão do computador pessoal na década de 1990. O que não é de todo ruim, né, gente? Porque aí você já cria de cara ali a possibilidade de concorrência, competição, o que acaba melhorando a qualidade do produto, diminuindo o custo final, tornando ele mais acessível. Eu acho que nada é por acaso, tá? Descobertas múltiplas acontecem até em relacionamentos românticos. Durante anos e anos, ninguém demonstra nenhum interesse em você e, de repente, você tem dois pretendentes ao mesmo tempo. Isso, sem dúvida, é um caso de descobertas múltiplas. Para mim, descobertas múltiplas são a maneira encontrada pela inspiração de minimizar os riscos de tentar encontrar a sintonia perfeita trabalhando em duas frentes. Ela tem direito a fazer isso se quiser. Na verdade, tem direito a fazer o que bem entender e nunca é obrigada a justificar seus motivos a nenhum de nós. Gente, vamos entender aqui que a inspiração, quando a Liz Gilbert fala de inspiração, eu entendo como um movimento divino, né? Não sei se vocês também entendem assim, mas eu entendo como a fonte criadora se manifestando. E ela precisa de estrutura para fazer isso acontecer, para levar essa coisa abstrata do plano das ideias para a concretude, né, da terceira dimensão. Então eu acho muito interessante, porque
De repente são ideias que são tão importantes para a humanidade que não dá para correr o risco, né, de ficar focando numa única pessoa, num único ser humano, e de repente aquele ser humano não fazer acontecer e se perder tempo. Então é melhor pegar duas. E ela fala de descobertas múltiplas sendo duas, mas eu sei por causa dessa história das patentes que às vezes são mais de duas pessoas, muitas vezes são mais de duas pessoas tendo a mesma ideia. Então eu acho que quando se torna alguma coisa urgente, a fonte não tem muita paciência de ficar esperando um ou outro, não. Ela distribui, quem pegar, pegou, e aí é contigo. Corre atrás e faz acontecer, né? Bom, esse é o meu ponto de vista, tá, gente? No fim, são apenas violetas tentando desabrochar. Não se preocupe com a irracionalidade e a imprevisibilidade de toda essa esquisitice. Entregue-se. É esse o contrato bizarro e sobrenatural da vida criativa. Não existe roubo, não existe propriedade. Claro, se não tem propriedade da ideia, se ela não é sua, ela é da fonte criadora. Se outra pessoa fez, ela não roubou de você. E vai roubar da fonte criadora? Claro que não. Então foi entregue a essa outra pessoa pela fonte criadora, né? Então não existe roubo, não existe propriedade, não existe tragédia, não existe problema. Lá de onde vem a inspiração, não existe tempo nem espaço, assim como não existem competição, ego ou limitações. Isso tudo é da terceira dimensão, né? A gente está falando de um nível de inspiração aí que é, né, de mestre ascenso para cima, né? Então realmente é um outro nível, não tem ego, não tem vaidade, né? Tudo que existe é a teimosia da própria ideia, que se recusa a interromper sua busca até que tenha encontrado um colaborador igualmente obstinado. Os múltiplos colaboradores, conforme o caso. Trabalhe com essa teimosia, trabalhe com ela com o máximo de abertura, confiança, diligência que puder. Dê tudo de si, pois prometo, se comparecer ao trabalho dia após dia, talvez dê a sorte de em uma manhã qualquer desabrochar de repente. Sensacional, né, meus amores? Eu vou parar por aqui porque a gente já tá com 17 minutos de vídeo e eu acho que ela já deu uma concluída na ideia, eu já fiz bastante comentário pra gente seguir então, dando sequência, então, ui, gente, mas toda hora cai, né? Vocês já perceberam? Dando sequência no vídeo. Obrigada pela companhia, meus amores. Lembrem de dar aquele like, comentem, compartilhem. Tô querendo saber, hein? Você continuou aqui comigo? Tá interessado? Mais ou menos? Quer outro assunto? Super importante a gente estar alinhado, já que agora eu fiz um desviozinho de rota, pegando um livro, vamos dizer assim, maior, para a gente trabalhar mais amplo, né? Mais reflexivo, sem tanto foco. Então eu quero saber se vocês estão dentro ou não, porque não tem problema. Eu posso fazer uma conclusão aqui desse trabalho. Quem gostou, compra o livro e continua lendo em casa. E a gente parte para uma outra ideia, tá tudo certo? De qualquer forma, eu já lancei aqui uma sementinha para vocês conhecerem esse livro e eu já fico muito feliz por isso. Então, escreva nos comentários, continuo ou troco de livro? Escrevam aí para mim que eu quero saber a opinião de vocês. Beijo, beijo grande. Fui!